A Igreja Metodista tem o prazer de abençoar a sua vida com essa mensagem da Palavra de Deus, ministrada em um dos nossos cultos. Abra seu coração para o que Deus tem para falar contigo. Ele te ama. Igreja Metodista, lugar de gente feliz. Abra lá em Salmos, versículo 107. Você pode abrir. Eu gostaria que você fechasse seus olhos aí por um instante. Eu sei que às vezes a gente vem na igreja com algumas coisas nos preocupando, né? Às vezes com problemas, situações, às vezes vem brigado para a igreja, né? E agora é tempo da gente receber mais de Deus, da palavra. Eu gostaria que você neste momento pedisse ao Senhor para que Ele possa falar ao teu coração e ministrar a tua vida. Quanta gente ouve esse louvor, o teu amor não se acaba, que pede mais, a tua bondade não de tem Deus. fim. Que você Eu possa quero mais pedir de nessa ti. noite mais do Senhor. Eu Feche os seus preciso olhos. ter mais de ti. Oh, Deus querido, nós queremos te agradecer, Senhor. Obrigado, Senhor Jesus, pela tua presença neste lugar. Mais de ti, eu quero mais de ti. Mais de ti, mais de ti, eu quero mais de ti, mais do teu amor, mais do teu favor. Quiete teu coração. Mais da tua Deixe seus problemas nas mãos do Senhor. E seus ouvidos estejam totalmente atento à voz do Senhor. Senhor, nós estamos aqui e queremos te agradecer por essa noite. Eu quero colocar a tua palavra, Senhor Deus, nas tuas mãos. mais de ti, Senhor. Que essa palavra seja viva em nosso coração. O Senhor sabe de tudo aquilo que nós precisamos ouvir nessa noite. Nos prepara como filhos amados do Senhor. Eu repreendo todo o mal, toda a distração. Eu repreendo tudo aquilo que o inimigo possa ocasionar, trazendo sobre a nossa mente situações que venham nos distrair. Deus, nos dá entendimento da tua palavra. Fala conosco, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Amém, meus irmãos. Com o nosso coração preparado ainda mais para receber da palavra, vamos ler Salmos 107, o versículo 4 em diante nos diz assim: Andaram errantes pelo deserto, por ermos caminhos, sem achar cidade em que habitasse. Famintos e sedentos, desfalecia neles a alma. Então, na sua angústia, clamaram ao Senhor, e Ele os livrou das suas tribulações. Amém? Nós servimos a um Deus que nos livra, que nos salva, que nos liberta. Quero lembrar você de Abraão, quando ele é desafiado pelo Senhor a entregar o seu filho. No momento do sacrifício, Deus vem com a provisão. Fala comigo, provisão. Então nós servimos a um Deus que cuida de nós, que Ele entra com a provisão no momento certo. Nós temos também muitas situações que nos afastam de Deus. Olha só o que diz no começo do versículo, né? Andaram errantes pelo deserto, né? Sem rumo. Num deserto, imagina você andar no deserto sem rumo. Errantes pelo ermo, ou seja, aquele vazio. Um caminho vazio, um caminho muito largo. Cuidado com o caminho largo. Né? A Bíblia nos diz que há dois caminhos. Um largo e um
estreito. No estreito, né, eu imagino que a gente está andando ali, já sentindo as paredes ali daquele caminho, os limites, e a gente não tem muita opção, a gente só tem que ir para frente. É um pouco mais difícil, mas no caminho largo, há uma, não vou falar nem liberdade, há uma libertinagem de andar no caminho largo. Você tem muitos atalhos, você tem muitas coisas que geram destruição. O caminho largo é assim. Já ministrei uma vez na igreja que o caminho largo ele tem um gerente, né? Da mesma maneira que as rodovias aqui são pedagiadas, né? Cada concessão lá dada. O caminho largo e o estreito tem seus gerentes, né? O caminho estreito conduz à vida eterna e o gerente dele se chama Jesus Cristo. O caminho largo, né? O gerente dele tem vários nomes, né? Inimigo, Satanás, capeta, cramunhão, assim, bicho ruim, né? Assim como as pessoas sempre dizem. É a mesma pessoa, é Satanás, né? E os seus demônios que gerenciam esse caminho. Quando a pessoa anda por esse caminho, anda sem rumo, sem direção. Quando parece que está na sua juventude, parece que está no caminho certo. É isso que nós queremos. É isso que nós desejamos. Mas quando chega ao final do caminho, descobre que estava andando num caminho de morte, num caminho de destruição. Né? E a cada dia eu vejo isso acontecer. Né? Eu vejo isso passar diante dos meus olhos diariamente. Quando eu estou com um jovem e eu vejo que ele está no caminho largo, e de repente eu encontro alguém que é um sósia, né, desse jovem, que é ele no futuro. Eu olho assim, puxa vida, esse aqui andou no caminho largo toda a vida dele, e olha a situação que está a sua vida. Olha a situação que está destruída, porque o caminho largo, o final dele é a morte. O final dele é a destruição. O final dele gera um rumo incerto, na verdade muito certo, né? Que é a morte eterna, a separação eterna do Senhor. Essa paz que nós sentimos aqui louvando ao Senhor, essa pessoa que chegou ao final do caminho largo nunca, jamais vai sentir. Jamais ela sentirá, porque ela chegou no final, na destruição. Ao contrário, aquele que chegou no final, no caminho estreito, talvez sofreu muita pressão, talvez se limitou até de muitas coisas, renunciou, como Abraão renunciou, eu falei do Abraão aqui, mas chegou no final e encontrou a real vida, a real liberdade, né? O real amor que não tem explicação. Porque o amor de Deus, meus irmãos, por mais que a gente tente explicar, e a cada vez que a gente vai ministrar sobre o amor de Deus, e a gente faz ilustração, a gente passa videozinho, a gente faz um teatro, não dá para explicar tudo. A gente não consegue explicar tudo. Essas pessoas que estão aqui sendo relatadas nos Salmos, elas estão sendo maltratadas, estão sendo, né, vivendo na solidão, elas estão feridas e sem esperança. Olha só o que diz o versículo 5. Famintos e sedentos desfalecia neles a alma. Ou seja, por dentro eles estão uma angústia tremenda. Estão sem esperança. Como é ruim a gente viver sem esperança, sem, né, com aquela angústia no nosso coração. Viver com o nosso coração apertado. Viver com o nosso coração ferido, magoado, ressentido. Como a gente cantou aqui, né? Eu não quero viver com ressentimentos. Quando aquela música Me Ama. Eu não quero viver com ressentimentos. Mas quantas vezes nós vamos vivendo a nossa vida carregados de ressentimentos. E quando menos percebemos, a gente está no caminho largo. No caminho onde os ressentimentos são liberados. Onde não precisa perdoar. No caminho largo é assim. No caminho largo você não precisa perdoar. Você não precisa também... você pode continuar magoando as pessoas. E assim por diante. No caminho estreito, você sente do Senhor assim uma palavra: se você não perdoar, você também não será perdoado. Olha só que palavra forte, né? É até um desafio do Senhor para a gente, não é verdade? A gente se sente desafiado e é difícil realmente perdoar. Como é difícil a gente liberar o perdão. O que produz feridas no nosso coração? Falando de pessoas famintas, sedentas, pessoas sem esperança, pessoas ressentidas, magoadas, o que produz tantas mágoas, tantas feridas no nosso coração? O que faz com que o povo de Deus, as pessoas que não servem a Deus, viva muitas vezes com ressentimentos, com o coração aprisionado por situações como essa? Deus trouxe algumas coisas no meu coração, me mostrando na palavra. Deus me levou a algumas reflexões e me fez descobrir algumas coisas
que nos leva a ter esses ressentimentos, nos leva a ter essas frustrações, nos leva a ter essa ferida. Como é ruim ter uma ferida, não é? Não incomoda? Comer, em todo momento, por mais que seja pequena feridinha, imagina uma ferida grande. Como incomoda. Então, muitas vezes a gente está carregado de feridas dentro do nosso coração. E esse é um tema que a cada pouco tempo a gente tem que ministrar na vida da igreja. Porque a gente tem um imã. Parece que a gente tem um imã para guardar feridas. A gente busca a cura, recebe a cura, mas cada pouco a gente começa às vezes a trazer de novo aqueles ressentimentos, aquelas mágoas, feridas no nosso coração. Primeira coisa que eu quero dizer para você, quero que você lê comigo no Salmo 106, versículo 21. Olha só. Esqueceram-se de Deus, o seu Salvador, que no Egito fizera coisas maravilhosas, coisas grandes. Então, esqueceram-se de Deus. Primeira coisa que permite que as feridas cheguem no nosso coração é esquecer-se de Deus. A gente esquece de alguém quando a gente não está com alguém. Por exemplo, a saudade, vamos dizer assim. Aquele amigo que você teve, você falou assim, esse amigo eu nunca vou esquecer. Esse amigo eu vou, mesmo à distância, né? Antigamente eu vou continuar mandando carta para essa pessoa. Mulherada comprava aqueles papel de carta colorido. E a gente, hoje em dia tem, né? Facebook e assim, internet, telefone, mensagem. Mas a gente fala assim, mesmo que a distância vai mudar lá para não sei aonde, mas nós vamos continuar em contato. Nós vamos continuar se falando, porque você é meu melhor amigo, ou minha melhor amiga, eu gosto muito de você. Primeiro mês, beleza. Segundo, terceiro, primeiro ano, ainda se lembra de falar. Passou o segundo ano, você já começou a se envolver com outras coisas. Já não está mais perto dessa pessoa. De repente, passa alguns anos, que você fala com essa pessoa, às vezes uma vez no ano, e olha lá. Às vezes, de vez em quando, vê uma fotinha dela na internet, mas esquece, porque você não está perto. Repita comigo assim, nós se esquecemos de Deus quando nós não estamos perto dele. E quando nós não estamos perto de Deus, seguramente, nós estamos sujeitos às feridas se alojarem no nosso coração. Então, meus irmãos, a gente não pode se distanciar de Deus. Fala, Deus, olha, no domingo eu vou lá mandar uma mensagem para o Senhor. Né? No domingo eu vou lá, eu vou levantar a mão, vou te adorar. Mas aí a gente passa, às vezes, até 2 semanas, 3 semanas sem vir à igreja e sem buscar nas nossas casas, sem estar perto de Deus. Nós precisamos estar perto do Senhor, não podemos se esquecer dele. Se ele estiver perto, nós nunca esqueceremos dele. Agora, se ele estiver longe, nós só lembraremos dele na hora da angústia. De repente você tem aquele teu amigo, você nunca mais falou com ele, mas de repente você andou apertado, você sabe que ele pode te ajudar às vezes financeiramente, você lembrou, opa, fulano de tal. Né? Ou então teu pai e tua mãe, nem liga para falar um oi, né? Passa às vezes 3 semanas, 1 mês, 1 ano. Será que tem gente assim? Deve ter, né? Mas quando precisou, lembra da herança, fala, tem que ligar para meu pai, me ajudar. Pai, estou precisando de ajuda. Me socorre, pai, teu negócio está feio aqui. É ou não é? A gente se esquece, mas na angústia a gente lembra. Olha o que diz o Salmo 107 que a gente leu. Então, na sua angústia, clamaram ao Senhor. Não precisa esperar a angústia para chegar perto de Deus. É melhor você já estar próximo dele. Porque quando você está perto dele, claro que Deus está vendo a tua necessidade sempre. Mas Deus tem prazer em abençoar aqueles que o amam. Mas aqueles que não demonstram o seu amor a Deus, Deus permite as angústias para que nós nos aproximemos. As provações, então, Deus permite para que nós nos aproximemos dele novamente. Lembra de Jó? Jó era um cara temente a Deus, já era o contrário, um cara que amava a Deus. Mas Deus ainda permitiu algumas coisas na vida dele para que ele ainda se aproximasse ainda mais. Aproxime-se de Deus. Não se esqueça do Senhor. Não abandone aquele que te criou. Porque se você abandonar ele, vai ficar muito difícil você continuar a tua vida. Seguramente o seu barquinho vai naufragar. Outra coisa que produz feridas na nossa vida, que permite as feridas na nossa vida, é falta de sabedoria. Tiago vai nos dizer no capítulo 1
que aquele que deseja sabedoria, peça a Deus, que vai dar sabedoria, vai nos abençoar com sabedoria. Agora, quantas pessoas que se ferem os outros por falta de sabedoria? Até mesmo está perto de Deus às vezes, mas não tem sabedoria. Não tem sabedoria nas suas decisões. Está sempre tomando decisão errada. Está sempre se precipitando. Está sempre colocando o carro na frente dos bois. E a gente então toma decisões que depois a gente se arrepende. Já tomou alguma decisão que você se arrependeu? Eu falo, por que eu fiz isso? Eu não deveria ter feito, bem que eu não estava sentindo muito de fazer. E às vezes um irmão vem, até te alerta, ou às vezes um pai, uma mãe, que às vezes tem mais sabedoria, vem e te alerta. E a gente, não vamos ouvir. Decisões precipitadas. Tomamos decisões às vezes iludidos, né? Como o mundo nos ilude. Há uma parábola que Jesus nos contou, que fala sobre 4 tipos de terra, né? Uma semente caiu na beira do caminho, outra num solo rochoso, outra entre os espinhos. Né? E nessa dos espinhos, diz que a semente chegou a germinar, mas os espinhos sufocaram. Aí na explicação da parábola, Jesus explica, né? Esses espinhos, na verdade, são as ilusões desse mundo aqui. Diretamente, o que mais ilude o ser humano é o dinheiro. É ou não é? Todos nós já corremos o risco, ou até já fomos iludidos pelo dinheiro. Quantas atrocidades as pessoas fazem pelo dinheiro? Quantos filhos às vezes assassinam seus pais pelo dinheiro? Quantos amigos entram em confusão pelo dinheiro? Quantas famílias destruídas pelo dinheiro? Morreu fulano de tal, chegou a hora de dividir a herança. Todos aqueles que se amavam tanto, né, de repente parece uma pessoa diferente. Não, quem vai pagar o inventário? Eu não vou pagar tudo isso, a minha parte é mais. Talvez se tivesse aquela síndrome do José do Egito, né? Síndrome do José, eu que sou mais amado, eu acho que o pai sempre me amou mais. Vocês sabem disso, vamos ser sinceros. O pai me falou que ia me dar mais, não falou para vocês, mas falou no particular para mim. Aí começa aquela confusão. Dinheiro, a ganância, o orgulho, prazer, né? Nesse mundo tão apelativo, até em propaganda de fósforo tem mulher pelada. É ou não é? Daqui a pouco até naqueles palitinhos Gina vai começar a vir de biquíni. Porque é um mundo apelativo. É ou não é? Prazer. Né? Quantas famílias que começaram o seu trajeto como família iludidos pelo prazer. 2 jovens, né? Se enganaram, se iludiram, acharam que aquilo ali ia resolver todos os problemas deles. Né? E por fim piorou a situação. Não resolveu. Alguns, pela graça de Deus, buscando muito ao Senhor, conseguem dar uma volta por cima. Mas uma grande parte acabam se ferindo, se machucando, ferindo e machucando os próprios filhos, por um prazer precipitado. Decisões precipitadas. Então, decisões que nos ferem. Às vezes a pessoa, por carência, toma uma decisão. Vou dar um exemplo, que acontece muito, tanto com homem quanto com mulher. Até mais com mulher, na minha maneira de ver. Às vezes aquela mulher que nunca teve um pai que cuidou, que amou, que deu a direção de pai que tem que dar. Às vezes aquela mulher sente falta de alguém para dar um carinho, como um pai deve dar. E aí se ilude com qualquer bobão da rua, não é verdade? Às vezes você olha aquela pessoa e fala assim, nossa, essa pessoa tão inteligente, uma pessoa bonita, o que está fazendo com esse cara? O que está fazendo com esse cara que é mau caráter, um cara que às vezes não quer nada da vida, maltrata essa pessoa, mas tem aquela lábia. Né? Então a pessoa, por carência, toma decisões precipitadas. Não é verdade? Isso acontece com homens também. Falta do amor da família. Por isso que nós temos que amar nossas filhas e filhos. Né? Dar a eles todo o carinho que eles precisam receber, atenção. Se for preciso, larga um pouquinho que você tem que fazer. Pode ficar 24 horas com o seu filho. Mas se você dedicar algum tempo, você vai suprir essa necessidade.
Se você for pai e mãe, né? Eu estou falando para os pais, mas isso serve para a família inteira. Decisões erradas, sem nenhuma sabedoria. Outra coisa, né? Na falta de sabedoria ainda, falta de sabedoria nas palavras. Salmo 141, versículo 3. Abre lá, eu quero que você leia esse versículo. Se você tem esse problema, você grifa. Você copia ele e cola na tua geladeira, esse versículo. E você ora esse versículo todo dia. Diz assim: põe guarda, Senhor, a minha boca, vigia a porta dos meus lábios. Todos nós aqui, eu tenho certeza, ou já falou, fala às vezes sem pensar, e quando percebeu já falou bobeira. Já feriu alguém, já se prejudicou a si mesmo, às vezes escapa, né? Mas a gente tem que entender o seguinte, há uma frase que diz assim: enquanto a palavra está com a gente, ela é nossa escrava, nós dominamos ela, está com a gente. No momento em que a gente falou a palavra, soltou ela, liberou ela, a gente se torna escravo dessa palavra. Aí você pode tentar explicar que focinho de porco não é tomada, aí já falou. Aí você explica, você prova o teu amor, e aí você fala assim, não, você falou. É ou não é? Na família não é assim? Você falou. Mas não era isso que eu quis dizer, eu estava nervoso, não era bem assim que eu queria falar, mas já falou. Todos nós, eu tenho certeza aqui que 100% já falou uma palavra, a palavra certa, né? Palavra maldita. A palavra bendita é que é falada na hora certa, da maneira certa. A palavra maldita é falada da maneira errada, na hora errada, do jeito errado, tudo errado. Palavras que às vezes vêm prejudicar a nossa vida com Deus, porque fere irmãos. Às vezes vem prejudicar a nossa vida com a família, vem prejudicar o nosso trabalho, às vezes no trabalho, né? Você está lá na correria e eu sei, sobe o sangue às vezes, a gente fala uma palavra e, puxa, falei. Às vezes nem queria falar, às vezes você nem acha isso, mas você acaba falando e ferindo as pessoas. Então, falta de sabedoria nas palavras. Há muito tempo que eu li esse versículo e cada pouco tempo eu lembro, Senhor, põe a guarda. Olha só o que o salmista está dizendo. Senhor Deus, coloca um guarda aqui na minha boca, né? Que seja 2 vigilantes, mas esperto. Bota uns anjos espertos aqui para cuidar dos meus lábios. E guarda, Senhor Deus, não deixa eu falar bobeira. Não deixa eu falar precipitadamente. Não pensa para falar. Pessoas que não pensam para falar. Feridos por promessas não cumpridas, né? Estão chegando mais uma época de política, né? Agora que os que da última política estão começando a ser curados, né, das feridas, das promessas não cumpridas. Puxa, me falou que ia me contratar. Falou que ia resolver aquele problema na minha rua. Falou que não sei o quê. Às vezes consegue resolver, às vezes não conseguiu. Né? Às vezes por situações, sabe como que é a questão do órgão público? Não deu. Né? Teve outras prioridades. Aí a gente já se magoa. Esqueceu de mim. Puxa, eu fiz tanto por isso. Até consegui uns votinhos. Não é verdade? Quantas pessoas que não se ferem? Você conhece pessoas que se ferem por isso? Muitas se ferem. Está chegando uma nova política. Quantas pessoas se ferem por promessas? Às vezes, coisas que a pessoa não consegue cumprir, que falou, e aquela pessoa também acreditou e pronto, ferida na alma, ferida no coração. Enfim, tudo isso define a falta de sabedoria. Coisas que produzem, então, feridas na nossa alma. Não só o que produz feridas, eu quero falar nessa noite, mas o que também traz a cura para nós. Amém? Fala glória a Deus, que Deus tem cura para mim. O que produz a cura? Eu quero falar de novo de decisão. O que produz a cura sobre a nossa vida é nós decidirmos, nós tomarmos uma decisão, primeiro, em receber o perdão. Não, eu vou receber esse perdão, eu vou receber esse perdão sobre a minha vida. Às vezes a pessoa te magoou, te feriu, veio pedir perdão e você não perdoa. Você tem que decidir. Eu sei que há situações que são graves mesmo e sérias. Você tem que decidir perdoar e decidir receber o perdão. Olha só, 1 João, capítulo 1, versículo 9, diz assim para nós:
Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para perdoar os nossos pecados e nos purificar de toda injustiça. Quem disse que você não merece receber o perdão? Quem disse que o que você fez é imperdoável? Você pode até ter errado muito feio, ter pisado realmente na bola, ter não cumprido com as suas promessas, mas você, se arrepender, você merece o perdão. Ninguém precisa viver carregando a culpa pro resto da vida. Por mais que tem coisas que a gente faz, a gente fica, né? Puxa, por que eu fiz isso? Por que eu agi desse jeito? Eu fico pensando nessas pessoas que um dia foram marginais, na verdade, né? A palavra certa. Assassinaram outras pessoas, né? Violentaram outras pessoas. De repente eles se convertem mesmo, têm uma vida nova. Eu tenho certeza que vivem aprisionados muitas vezes com situações. Puxa, eu tirei uma vida de uma família. Eu acabei com um pai de família. Eu acabei com um filho. Mas é claro, essa pessoa ela tem que receber o perdão. É claro que esquecer não vai esquecer. Mas não adianta ficar carregando culpas como essa. E nas coisas menores também você precisa receber o perdão daquele que morreu na cruz por você. Ele já te deu o perdão. Se você não quer receber o perdão, você está menosprezando aquilo que Jesus fez por você. Ele já te deu o perdão, ele sabia muitas vezes que nós não valíamos nada. Ele morreu consciente e ressuscitou consciente. Deus não morreu pelos bons. A Bíblia diz, Jesus não veio para os bons, os que se acham bons, ou os que se acham curados e sarados. Deus veio para os doentes, Deus veio para nós. Amém? Glória a Deus. Deus veio para você e para mim. E por isso que há esperança para nós. Por isso que nós estamos aqui. Por isso que a cada dia nós temos alegria em agradecer ao nosso Deus que nos ama tanto. Não é só uma aparência de estar na presença de Deus. Não é só ocupar um espaço, mas é saber que o Senhor nos ama. Independente se você sabe cantar ou não sabe, se você tem um dom específico ou não, se você sabe fazer, está fazendo muito para Deus ou não está, mas você entender que Deus te ama. E você também dá o perdão para as pessoas. Olha só, Marcos capítulo 11. Eu vou ler aqui para você presta atenção, anota aí. Marcos capítulo 11, versículo 26. Mas se não perdoardes, também vosso Pai Celestial não vos perdoará vossas ofensas. Então perdoe as pessoas. Dê o perdão para as pessoas. A segunda coisa que eu quero dizer que nos traz cura, além disso, né, de uma decisão em receber e dar o perdão, é quando nós fazemos uma aliança com Deus. Nós nos aliançamos com Deus. Quando nós nos unimos a Ele. A Bíblia nos diz assim, diz com quem você anda, que eu direi quem tu és. Se você andar com Deus, você é gente boa ou não? O que você acha? Claro que sim. Se você andar com Deus, a gente até quando a gente tem um amigo, e a gente convive muito com esse amigo, aos poucos a gente vai pegando os trejeitos um do outro, né? Vai até falando as mesmas palavras, o jeitinho de falar. Imagina com Deus. A gente vai aprendendo a perdoar, aprendendo a amar, aprendendo a tratar as pessoas, aprendendo a ser hospitaleiro, porque muitas vezes a gente não sabe nada disso. E a gente começa a aprender a viver uma vida em santidade, porque Deus é santo. A gente começa a aprender a estar na presença de Deus e ser uma pessoa cheia dele. Versículo 6 do Salmo 107 nos diz assim: então na sua angústia clamaram ao Senhor, e Ele se livrou das suas tribulações. Quando nós nos aliançamos com Deus, Ele passa a cuidar das nossas coisas. Já não é mais você quem vive, mas Cristo vive em você. No teu trabalho, quem está à frente é Deus. Na tua família, quem está à frente é o Senhor. Na educação dos teus filhos, quem está à frente é o Senhor. No seu dia a dia, quem está à frente é o Senhor. Ele vai cuidar. Ele é o seu Pai que te ama. Ele está cuidando de você. Então você tem uma aliança com Ele. Senhor, eu tô ligado com o Senhor. Eu tenho uma aliança. Eu tenho um compromisso com o Senhor. E eu não vou me esquecer de Ti. E Deus está à frente, trazendo alívio, descanso para você. Trazendo direção, falando, meu filho querido, vai por aqui. O apóstolo Paulo, quantas vezes, né?
que o Espírito Santo, na palavra a gente vê relatado, o Espírito Santo, ele estava querendo para um lado, o Espírito Santo direcionou para outro lado. Então Deus começa a nos direcionar, Deus começa a tomar a direção da nossa vida. Diz comigo assim: eu quero me aliançar com Deus. Em nome de Jesus. Eu gostaria que você fechasse seus olhos. Nós vamos orar para que Deus possa nos ajudar a receber mais essa palavra. Feche seus olhos e receba aquilo que Deus tem para você nessa noite, em nome de Jesus. Me escutas quando clamo e acalma o meu pensar. Me levas pelo fogo, curando todo o meu ser. Confio em ti. Confio em ti. Creio que tu és a cura. Creio que és tudo para mim. Creio que tu és a vida. Creio que não há outro igual a ti. Jesus, eu preciso de ti. Aqui quem está falando é o pastor Fernando, da Igreja Metodista. Eu quero perguntar para você, essa palavra tocou seu coração? Abençoou a sua vida? Gerou em você um desejo de mudança? Você pode receber muito mais de Deus sobre a sua vida. Estamos esperando você em nosso culto todos os domingos às 7h30 da noite. Você também pode participar de uma de nossas células. Células são reuniões que acontecem nas casas, onde estudamos a palavra de Deus, onde nós oramos uns pelos outros, onde desenvolvemos boas amizades, comemos juntos, nos alegramos e formamos uma família. A célula é um lugar de cura, de crescimento, de transformação, é um lugar de milagres. Nós ficaremos muito felizes e você será muito bem recebido em qualquer uma dessas células. Para que você saiba quais são os endereços onde esses grupos se reúnem, basta você nos ligar no código 45 3266 1007 ou então no 9124 5769, ou também pela internet na nossa página web metodistacelazul.blogspot.com e pelo Facebook, basta nos procurar como Igreja Metodista em Céu Azul. Não perca mais tempo na sua vida, não perca tempo de escrever uma nova história. Se entregue para Jesus ainda hoje. Entre em contato conosco e vamos ajudar você a crescer espiritualmente, ter sua família restaurada, sua vida transformada e o brilho de Jesus em seus olhos. Essa é a nossa missão e pode ser a sua também. Deus abençoe muito a sua vida, em nome de Jesus. E lembre-se, Deus te escolheu para ser uma bênção e Ele quer restaurar a sua vida. Igreja Metodista, uma família apaixonada por Jesus. Vem ser um discípulo de Cristo, você também. De Jesus, para a glória de Deus Pai, uma família servindo em amor.